por todos os caminhos que você passa na sua vida, as situações que você vence, né? Todas elas, né? Deus ele vai sempre lembrar, né, você nos momentos de vitória, onde foi que a mão dele esteve contigo e tirou você de lá, né? E Deus ele faz isso para que nós vejamos a sua glória, para que nós venhamos contemplar a glória do Senhor e não atribuir a nós mesmos, né, a nossa pouca força, as vitórias, né? O desejo de Deus é ser o que? Glorificado. Então, assim, todas as vezes que o Senhor ele dá vitória ao seu povo, ele mostra, ele se revela e ele deixa bem claro que foi pelo braço do Senhor. Bom dia, nós estamos aqui nessa segunda-feira, né? Abençoada, iniciando mais uma semana, a qual nós estamos, né, deixando aqui a palavra de Deus, né? Nós estamos deixando aqui os textos a qual o Senhor tem trago no nosso coração. E eu quero convidar você, quero convidar a sua família, a sua casa, para que você venha, né, participar, né, daquilo que é o mais importante na nossa vida, que é a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus ele venha colocar sobre a sua vida um ânimo novo, que Deus venha te dar vitórias extraordinárias dentro da palavra. Que você venha descobrir chaves dentro dessa palavra, que venha liberar a sua vida de tudo aquilo que tem trago prisões, tem sido motivo de tropeço, de dor, que o Senhor Jesus ele venha revelar no seu coração a palavra e com isso você seja grandiosamente abençoado, ricamente abençoado pela palavra de Deus, amém? Compartilha a live, né? Você que está chegando, compartilha a live para alguém que talvez não esteja na live, talvez não esteja sabendo, talvez não consiga acompanhar, né? Que você venha compartilhar, que Jesus venha entrar, né, sobre a vida dessas pessoas, trazendo aquilo que nós precisamos. Nós necessitamos da presença, nós necessitamos da palavra, né? Nós temos necessidade de andar na presença do Senhor em novidade de vida todos os dias. E que o Senhor Jesus te alcance, te abrace, Ele traga no seu coração a certeza de que você é amado de Deus, você é filho, você é escolhido de Deus. E nós sabemos, né, a palavra de Deus, ela nos entrega todos os dias. Nós vemos o quê? A diferença, né? Você pode ler um texto um dia, no outro dia você pode meditar no mesmo texto que Deus vai falar com você de forma diferente. Essa é a importância da palavra. Muitas vezes você está num dia a qual você precisa de uma resposta, precisa, né, que o Senhor se revele a você ali dentro daquela situação que você está vivendo e você simplesmente abre a palavra, você vai meditar na palavra e a resposta vem de forma, né, diferente. Às vezes é o mesmo texto que você leu no dia anterior, porque a palavra de Deus ela se renova, né? As misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos pelo adversário. A Bíblia vai dizer que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos engolidos vivos pelos nossos adversários. Imagina isso, né? Se não fosse o que? A misericórdia de Deus. É a causa de não sermos o que? Consumidos. Né? Porque o mal tem força. Sim, o mal tem força. Mas maior força tem o Senhor. E quando você está com Deus, quando você caminha com Deus, a força do mal, ela não tem sobre a sua vida o efeito que teria se você estivesse andando sem o Senhor. Né? Então, assim, a palavra de Deus ela nos convida todos os dias a andar em novidade de vida, desfrutar da graciosa e gloriosa presença do Senhor. Amém? Que Deus ele te dê um dia abençoado, que Deus abençoe a sua família. Bom dia, Eliane, bom dia, Renato. Deus abençoe a sua casa, a sua família e tudo que você tem. E que seu coração venha se encher, né, através da palavra de Deus. Nós estamos no livro de Êxodo, né? Nós estamos há bem tempo já nesse livro, Deus falando de provisões, né? Deus falando de transformação, Deus falando de milagres, Deus falando, né, de vitória da igreja no meio de tempos adversos, tempos difíceis, tempos dolorosos, né? E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Deus, ele lembra o povo, ele sempre fala, eu sou o Senhor teu Deus que fiz, ou seja, ele lembra de onde ele tirou, né? Hoje eu não estou aqui com café, né? Inclusive, eu nunca tomo café antes do café com palavra, hoje eu tomei café. Nós vamos em Êxodo capítulo 20, né? Aqui nós vamos meditar nos 10 mandamentos. Bom dia, Renato. Bom dia, Manaí. Bom dia, Júlia. Pai Senhor Jesus. Bom dia, Eliane. E nós vemos, né, o cuidado de Deus todas as vezes na palavra. A palavra de Deus vai dizer em Êxodo capítulo 20, né? Se você puder, Renato, Tatiana, deixa para mim aí o versículo que eu vou fixar, o capítulo. Êxodo capítulo 20. Só deixar o comentário que eu vou fixar. E Deus falou todas essas palavras.
Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Deus, ele faz questão, né? Bom dia, Fernanda. Paz, Senhor Jesus. Ele faz questão de mostrar que ele nos tirou da terra de angústia e de dor. Ele faz questão de revelar a nós que foi pelo braço dele que nós conseguimos vencer. Deixa eu melhorar aqui, a câmera tá aqui. Pronto. Ele faz questão de nos mostrar todas as vezes que ele nos tira de algo, porque ele quer nos lembrar. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele é responsável por nos lembrar da palavra. Obrigada, Paty. Porque lá no Novo Testamento nós vemos, né, que a palavra de Deus vai dizer, o Espírito Santo é responsável por nos lembrar da palavra. E você vê aqui, lá no Antigo Testamento, o Senhor fazendo isso. Deus fala ao povo, olha, eu sou o responsável por vocês terem saído de lá. O que Deus está dizendo aqui? Olha, sem a minha mão, sem o meu braço estendido, sem a minha intervenção, vocês não teriam saído do Egito, né? Eu não sei aqui quanto tempo, né? Tem as pessoas que estão caminhando com Cristo, que estão aqui nessa live, né? Tem pessoas que chegaram agora, tem pessoas que estão muitos anos na presença, mas quando eu falo, vamos dar um exemplo, né? Quando você vivia no mundo, quando eu vivia no mundo, quando nós vivíamos segundo aquilo que nós queríamos fazer, quando a gente vivia segundo os nossos próprios pensamentos, não segundo a vontade de Deus. O que a palavra de Deus vai dizer? Nós vivíamos o quê? Cegos, né? Tem um hino que fala assim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Isso representa um pouco do que nós vivemos quando Deus nos arranca da lama e do lodo do pecado. Quando Ele tira do mundo, do Egito, da escravidão, de quando nós pensamos e saímos e fazemos, de quando nós pensamos que temos livre-arbítrio, né, assim, eu vou fazer e eu não vou ter consequência, porque até o seu livre-arbítrio tem um preço. Como a palavra diz sobre isso, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas convém que eu faça. E essa revelação dentro da palavra, ela só vem quando nós damos o primeiro passo de andar com Cristo. Então o Egito representa o quê? O mundo. Representa as mazelas do mundo. Representa quando nós éramos escravos do mundo. Quando nós andávamos segundo o nosso querer e não segundo a vontade de Deus. Esse é o Egito, né? E quando nós vivíamos segundo as aparências, muitas vezes, segundo aquilo que o nosso coração desejava. E eu já falei aqui, falo diversas vezes, coração é o quê? Pensamento e sentimento. E a palavra de Deus vai dizer que o nosso coração, ele é o quê, gente? Ele é enganoso, ele é corrupto e enganoso demais, né? Então, às vezes você pensa uma coisa, a gente tem que tomar cuidado para onde que os pensamentos vão levando, porque daí a pouco eles viram o quê? Palavras, e daí a pouco viram o quê? Atitudes. Então, quando nós saímos e fazíamos segundo o nosso coração, quando vivíamos segundo a nossa vontade. Então, a palavra de Deus vai dizer o quê? Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Desde o dia que você... Quem aí na live, né? Pode comentar aí. Você ainda lembra do dia que você se converteu? Se você quiser comentar aí, pode comentar, fica à vontade. Você lembra como foi sua conversão? Você lembra como foi o dia que você aceitou Jesus no seu coração? Mas não é o dia que você levantou a mão, o dia que você decidiu viver com o Senhor Jesus. Você consegue se lembrar desse dia? Você consegue se lembrar desse dia a qual você saiu desse Egito? Se você consegue ainda recordar na sua memória, é porque o Senhor Jesus, ele está vivo aí dentro de você e fazendo com que você entenda. Ele vai falar, olha, lembra que fui eu que tirei você dessa situação. Lembra que fui eu que tirei você do mundo. Lembra que fui eu que tirei você quando você não poderia sair. Muitas pessoas chegam na presença, muitas vezes, orando por outras pessoas. Ou orando por uma situação difícil, como foi o meu caso. Eu não fui para a presença do Senhor por livre e espontânea vontade. Não, eu fui orar por outra pessoa e o Senhor me alcançou. Né? Ele me alcançou com a graça e com o amor dele. Então eu fui entendendo que ali o Senhor queria o que? Relacionamento. E ele deseja se relacionar com você todos os dias. E a palavra vai dizer, eu sou o Senhor, teu Deus.
Ele está falando, eu sou teu pai, eu sou teu Deus, sou eu que te saro. Quando ele fala, teu Deus, eu sou aquele que tem a sua cura, eu sou aquele que tem todo o poder, eu sou aquele que abre porta onde não tem, eu sou aquele que põe tudo no lugar. Quando ele fala, eu sou o teu Deus, ele está querendo dizer, olha, você tem acesso a um Deus que é ilimitado. Você tem acesso a um advogado que vai advogar suas causas e ao mesmo tempo é juiz e ao mesmo tempo te dá a garantia de vitória. Quando ele diz, eu sou o teu Deus, ele fala, eu sou a tua solução. Eu sou o teu Deus, eu sou aquilo que você precisa para que você venha o quê? Andar em novidade de vida. É uma palavrinha. Só uma palavrinha. Eu sou o quê? Teu Deus. E o que quer dizer isso? Eu sou aquele que te sara, aquele que te cura, aquele que tirou você das garras da morte. E nós prosseguimos aqui, ó, a palavra de Deus vai dizer que te tirou do Egito, da terra da escravidão. O mundo é uma gaiola que fica com as portas, né, abertas, né? Você vê ali naquele filme, ai, gente, eu esqueci, acho que é um dos filmes, Deus Não Está Morto, eu não lembro qual deles, né? Que tem até aquela cena que a mãe tá com Alzheimer e por um momento volta a memória dele. Quem já viu esse filme? Volta a memória dela e ela fala, né, com o filho. Ele se preocupava só com os bens materiais e ela, embora estivesse com Alzheimer, ele chega, ele zomba dela, fala, e você serviu esse Deus aí a vida inteira, e agora? E aí a memória dela volta naquela hora ali. E ela começa a falar, né? Ela fala, a sua prisão, ela tá com a porta aberta. É uma gaiola, mas a porta tá aberta. Ou seja, no momento que ele tentasse sair, a porta se fecha. Assim é o mundo. Você pensa que tá livre, né? Enquanto a gente está no mundo, né? O que Jesus disse quando ele falava com o Pai? Olha, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livra deste mundo. Todas as vezes que eu vejo essa conversa do pai, né, do filho com o pai, eu me emociono muito, porque assim, o pai, né, ouvindo o filho falando com tanto amor, ali o Jesus falando com tanto amor com Jesus, eu não peço que os tire do mundo. Ou seja, ainda não é o tempo deles saírem daqui, mas no que eles precisarem, guarda eles, cuida deles. Jesus orando o quê? Pelos discípulos. E quando nós vemos aqui, ó, ele fala assim, eu sou teu Deus, você já tem um Deus. Aí ele diz aqui, não terás outros deuses além de mim. Meu cachorro, vai. Igual um trovão. Ou seja, ele fala, não terás o quê? Outros deuses. Você não tem necessidade de colocar outra coisa no meu lugar. Você não tem necessidade de falar que você tem outro Deus. Maria, zanga com ele lá pra ficar quietinho, no combate. Zanga com ele, mamãe. Ele fala assim, eu sou o teu pai. Não terás o quê? Outro Deus além de mim. O que ele quer dizer? Você não tem necessidade de ter outro Deus, né? Tem um louvor que fala assim, eu conheci um amor tão grande. É esse amor. Você não tem necessidade de se prostrar diante de outro. Você não tem necessidade de chamar outro. Você não tem necessidade de ter nada para que você coloque no lugar para que te dê um conforto momentâneo, porque você tem Cristo, o autor e consumador da sua salvação. Quando ele diz aqui na palavra, não farás para ti nenhum ídolo. Às vezes a gente fala, quando fala não terás outros deuses, está falando, ele disse aqui, ó, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Pessoal, vocês não precisam de imagem nenhuma para adorar, vocês têm o Deus que pode todas as coisas. E nós muitas vezes queremos criar um Deus, né? O Deus às vezes não é uma imagem que você tem, mas aí você coloca o dinheiro no lugar, né? Aí você coloca o quê? Você coloca o marido, você coloca o filho. E você fica ali vivendo, você deixa de viver em primeiro lugar para o Senhor e passa a viver em primeiro lugar em função daquilo que você coloca como Deus. Isso aí também é idolatria. E a palavra de Deus, ela segue dizendo, não te prostrarás diante deles e nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, eu sou zeloso. Deus está falando, eu sou cuidadoso, eu cuido de vocês, vocês não têm necessidade de se dobrar diante de outro Deus. Gente, isso é muito forte.
Vocês não têm falta de nada na minha presença. Vocês não têm falta de nada na minha presença, porque eu sou cuidadoso. Eu sou Deus que saro as suas feridas. Eu sou Deus que pego vocês no dia mais difícil e levanto para que a minha glória seja vista. É assim que o Senhor diz na palavra. E nós prosseguimos aqui, ó. Ele vai dizer, ó, Deus zeloso. Quando ele fala de Deus zeloso, né, o Deus que cuida, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração que me desprezam. Ou seja, é quando havia, né, ele fala na palavra, quando os pais desprezam, ele pode visitar aquela maldição até a terceira ou quarta geração. Mas olha só, a bondade de Deus, ela é muito maior do que se você for ver que a ira. Porque ele diz aqui, ó, mas trato com bondade até 1000 gerações. Ou seja, se você se prostrar diante de Deus, viver diante de Deus de maneira reta e íntegra, até 1000 gerações após você ele visita. Mas se você desfizer, abandonar Deus, até a quarta geração sua pode ser prejudicada. O mal que você faz hoje, você não faz para você somente, você faz para os seus filhos, você faz mal para a sua casa, para a sua família. Mas quando você trata Deus do jeito que ele merece ser tratado, do jeito que está na palavra, ele diz que ele faz o quê? Até 1000 gerações após você, elas serão abençoadas por causa dessa sua atitude de hoje, né? Então a Bíblia vai dizer, olha, vamos lá, né? Tentar chegar nos 10 mandamentos, né? Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e me obedecem aos meus mandamentos. Aí você fala assim, mas todos são filhos de Deus, todos são criatura. Para ser filho tem um requisito. Você tem que aceitar o termo, aceitar as condições, aceitar viver segundo aquilo que ele está dizendo. Você gosta que seu filho só chegue perto de você para pedir? Quem tem filho aqui sabe. Você gosta que ele só chegue perto de você e depois trata você mal, depois que ele já conseguiu e vai embora. Ele trata você com desprezo. Se nós não ficamos confortáveis com isso, imagina Deus. Imagina Deus. E a palavra de Deus aqui no versículo 7, nós vamos prosseguir dizendo, olha, não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus. Isso a gente faz muito. A gente fala muito o nome de Deus em vão. Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra do dia de sábado para o santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Deus está falando, olha, você precisa também de um tempo de descanso. Você precisa, porque nesse tempo de descanso, até Deus, ele fez o mundo, teve o quê? No 7º dia ele fez o que? Ele descansou. Deus, ele se cansa? Não, mas ele queria mostrar, ele mostra pra gente através da palavra o que nós devemos fazer. Ele fez tudo, e a palavra diz, ele ia construindo tudo e falando, viu Deus que era bom. Então ali no 7º dia Deus o que? Descansou, e ele fala conosco, não tenha só trabalho, né? Aqui nós estamos lendo o Antigo Testamento, nós vemos quando Jesus chega, né? Jesus vem, fala sobre o sábado e tudo, não é você não fazer nada no dia de sábado, né? Cada um vai daquilo que ele acredita, eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, né? Cada um vive segundo a ideia, a religião que ele defende, eu estou aqui dentro da palavra, né? Quando ele fala sobre você descansar no 7º dia, é sobre você também ter um tempo de descanso. E nesse tempo de descanso, você colocar o que é prioridade como Deus. Você observar as maravilhas do Senhor. Ter um dia para que você pare e observa e fala, Deus fez todas essas coisas. Bom dia, minha amiga. Paz seja Jesus. E aqui a palavra de Deus vai dizer, olha, nós estamos no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 10. Mas o sábado é o sábado dedicado ao Senhor. Nesse dia não farás trabalho algum, ou seja, na lei não era, né, para fazer, quando estávamos na lei. E depois Jesus ele vem num sábado e ali os intérpretes da lei, o sacerdote, todo mundo começa ali, né, falar com Jesus. Ele cura no sábado. Aí ele fala, hipócritas, se acaso cair uma criação de vocês num buraco no sábado, vocês não vão lá tirar? Ou seja, olha o que vocês estão fazendo. Jesus ele vai lá, ele traz cura no sábado. E ele é criticado por isso, por quê? Por causa dessa palavra. Mas ele vem trazendo o quê? Ele vem falando, olha, eu não vim revogar a lei. A Bíblia diz o quê? O fim da lei é Cristo. Jesus fala, eu vim para cumprir. O sábado não é mais importante que o homem, né? Mas ele precisa ser o quê? Respeitado como um dia de descanso. Se é o sábado, se é o domingo, você vai tirar a sua sexta-feira. Mas que você descanse em Deus. Mas a vida não é só enfado, canseira e você correr atrás dos seus sonhos e esquecer os sonhos de Deus. Quando nós chegamos aqui, a palavra fala, olha,
Vamos lá no 11, ó. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Aqui, como eu falei, ó, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Ou seja, nós vamos ter que colocar Deus em primeiro lugar em tudo que nós fizermos. Não dá pra gente viver na vida assim, uma roda d'água, como se Deus não existisse, como se nós não tivéssemos que tirar um dia para santificar para o Senhor. Senhor, esse dia é seu. Deus, a tua glória cobre toda a minha casa, cobre todo o meu trabalho, cobre toda a minha família. A vida não é só correr atrás de coisas, né? E eu gosto de fazer isso. Tem um dia que eu tiro na semana que eu faço algumas coisas, mas eu não fico correndo atrás de muita coisa, não. Eu descanso a mente, descanso o corpo e eu fico mais focada ali, né, no que o Senhor quer falar comigo. Porque não adianta você correr, se fadigar, se a palavra diz o quê? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E eu não estou falando aqui que você tem que ser preguiçoso. Eu estou falando que quando você confia, enquanto você está descansando, o Senhor está provendo. Eu já vivi as duas situações. Houve uma época que eu só sabia pensar e trabalhar e ficar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E foi a época que eu menos via resultado. Eu preciso fazer. Né, Rutilé? Desse jeito. Eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Eu menos via resultado. E eu trabalhava, hein? Misericórdia. Era de noite, bolo. Às vezes acordava madrugada para poder montar bolo e aquela correria, aquilo tudo. Chegou um tempo que o Senhor me ensinou e eu deixei o Senhor trabalhar por mim. Então, hoje em dia, nem todos que vêm é para mim, nem todo cliente eu quero. E Deus nem traz, nem tudo é para mim, porque não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer. Às vezes, muitas vezes, até no seu trabalho, você vai pegar coisas que lá na frente vão te dar problema. Às vezes, no seu ministério, você vai pegar causas para orar, que muitas vezes aquele problema ali era que ia posicionar a pessoa. E o simples fato de você entrar na frente, ir lá e pegar e ficar lá, eu preciso resolver. Não, às vezes não vai precisar ser resolvido. Bom dia, Cláudia, tudo bem? Mas eu quero resolver o problema dessa pessoa. E se o Senhor estiver permitindo aquela situação acontecer para haver crescimento? Aí você se descabela que tem que resolver o problema de todo mundo. Hoje de manhã, Deus falava comigo algo e eu fiquei, né, meditando. Deus não nos chamou para resolver problemas e nem mudar as pessoas. Por isso que tá essa guerra aí de religião, que não tem nada a ver, não tem. A gente olha e fala, meu Deus, por quê? Mas Deus não nos chamou para resolver problemas. O Senhor nos chamou para testificar, né? A palavra fala, nós somos o quê? Testemunhas de Cristo. Ele nos chamou para pregar a palavra, a pregação do evangelho, testemunhar sobre Jesus. Ele não nos chamou para resolver, ele chamou para testemunho, para falar quem é Cristo, para contar as maravilhas de Cristo, para dizer quem é Ele. Quem vai resolver os problemas é Jesus, se Ele quiser resolver naquele momento. Tem coisas que Deus não vai fazer naquela hora. E você corre para lá, corre para cá, pega a oração de um, pega de outro, fica aquele desespero. Quando você vê, você não vive. Você não tem paz com a sua família, você não tem paz com a sua casa, você não sabe nem o que é passear com a sua família. Eu tô falando de passear, mas não é o corpo, não. É você ir de corpo, alma, mente e coração. Sair, descansar, passear. É igual quem tem uma bênção aqui, que investe muito nisso, em falar da família, né? Eu vou até falar, até aqui na live que é a Rutileia. Ouço direto, né? Tem pessoas que falam assim, porque às vezes ela tá aqui na live, menciona ela na live aqui, minha amiga também, né? E volta e meia chega alguém e fala assim, nossa, os posts da Rutileia me edificam tanto. Direto eu ouço isso. Esses dias mesmo, sexta-feira, teve alguém que chegou e falou, Rose, eu fico maravilhada com os posts da Rutileia. Deus levantou ela nessa área. Deus levantou ela nessa área, Deus tem honrado ela nessa área, Deus posicionou a casa dela nessa área. Pai, Josi, tudo bem? Deus posicionou ela nessa linha de frente aí, mas é chamado dela. Falar sobre o quê? Sobre a família, falar que você tem que ter tempo de qualidade com seus filhos, falar que você tem que ter tempo de qualidade para limpar a sua casa, falar que você precisa de ter tempo de descanso. Quem disse que ela não está pregando o evangelho? Ela está pregando às vezes até mais que eu. Então, Deus chamou cada um para cada área específica. Nós fazemos parte de um exército. Nós somos um exército do Senhor.
posicionados em pontos estratégicos, eu falo isso aqui direto, posicionados em pontos estratégicos dentro de uma batalha e o general está à frente. Então tá cada um ali guerreando com as armas que o Senhor depositou nas mãos dele. Ela tem uma ferramenta maravilhosa que é a internet na mão dela, ela está usando para quê? Edificar outras famílias, edificar outras pessoas, outras vidas. Nossa, Rô, você fala, porque o post dela me edifica todo dia. Os posts dela, se você prestar atenção nos posts que ela faz, você vai entender o quanto tem de Deus ali falando sobre família, sobre casa, sobre os filhos. Por quê? Sabe por quê? Hoje em dia é muito fácil você se perder trabalhando e esquecer dos seus filhos. Hoje em dia eu posso me perder aqui no meu trabalho e esquecer os meus filhos dentro de casa. Eu tenho uma menina que tá aqui igual a maritaca aqui no meu ouvido, que eu acho até engraçado porque ela é igual a mãe. Ela tava igual a maritaca aqui contando o passeio que ela teve ontem e ela quer contar em 20 minutos que ela viveu em 5 horas. Mas ela desespera falar. E ela é igual quem? Igual a mãe dela. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter tempo para ela. E às vezes se você tiver tão apavorado, tão desesperado com outras coisas, se você tiver com tanta gente na sua mente, na sua vida, com problema de tanta gente, você não tem tempo nem de ouvir seus filhos. Você não tem tempo de conhecer os seus filhos. Você não tem... A Eliane, tá, você tem um assim? Pois é, você tem as gêmeas, né? A Eliane tem gêmeas. Já são moças já, né? Estão com quantos anos, Eliane? Então, a palavra de Deus fala isso, tem um tempo de descanso. Se até Deus, gente, no 7º dia descansou, cara, quem somos nós na fila do pão, né? Então, eu vejo, às vezes, os posts dela. Tem Chile também, que posta. Nossa, 22 já, idade de Gabriel, idade do meu menino. Então, a gente fica assim, nossa, que bênção. Mas ali, ela não tá passando uma imagem de perfeição. Ela tá motivando, incentivando a gente a ter tempo de qualidade com nossos filhos, tempo de qualidade com o esposo, tempo de qualidade. E eu vivi épocas que, tipo assim, eu tenho que fazer visita, eu tenho que... Gente, até o Senhor me ensinar. Deus não nos chamou para mudar ninguém. É verdade, Eliane. Deus não chamou a gente para transformar ninguém. Quem vai transformar é o Espírito Santo por meio da palavra. Quem vai transformar é o Senhor por meio da palavra. Deu final de semana, eu vou sumir mesmo. Eu quase não ver post meu aqui no final de semana. Tô com a minha casa, tô com a minha família. Eu tô com os meus filhos, eu tô fazendo as minhas coisas, eu tô quieta. Às vezes fica quietinha, às vezes é um filme, eu não gosto muito de TV, porque é a pessoa que tem dificuldade de sentar e ficar quieta, né? Mas eu tô... Então, tem que parar. Porque isso também é o quê? É obediência ao Senhor. Cuidar daquilo que Deus te dá é obediência ao Senhor. Né, Rutilé? Breve, Rutilé vai estar aí com projetos, né, maiores, né, Rutilé? No nome do Senhor Jesus, eu profetizo na sua vida. Vai frutificar muito o que Deus tem trago através da sua vida. Vai frutificar tanto que você vai ver, vai falar, Senhor, era só um post? Não, era só você gerando vida na vida de outras pessoas. Meu Deus, era só um post? Não, não era. Porque Deus sabe o quanto te custa muitas vezes fazer alguns posts. Deus sabe o quanto que te custa fazer algumas coisas. Às vezes você não queria fazer, mas você tem sido movida pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala, dá honra a quem tem honra. É uma pessoa que eu, assim, aprendo muito com a sua vida, né? E eu gosto demais. Porque Deus, Ele sabe, nos custa. Pra mim, custa estar aqui. Ô, meu Jesus, querido. Custa muito. É difícil? Demais. Mas eu oro para que não caia o quê? No costume. Eu tenho que fazer a live amanhã. Mãe, oh meu Deus, amanhã tem live. Oh meu Deus, amanhã... Não, isso não pode acontecer. O dia que eu tiver desse jeito, eu nem vou abrir. Não faço, não. Por obrigação, não. Não faça por obrigação. Descansa. Você não precisa parar. Às vezes você não precisa abandonar o projeto que você começou. Às vezes você está precisando de descanso. Vocês estão observando? Eu não corro com a palavra. Eu quero correr porque eu quero ler os 10 mandamentos hoje. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Às vezes ele está querendo falar para você descansar hoje. Aí eu já vou querer correr, atropelar a palavra. O Espírito Santo de Deus não vai agir. Sexta-feira eu falei, será que chega nos 10 mandamentos? Eu falei, não vai chegar. E entramos. Mas por quê? Deus quer ensinar a descansar. Com esse descanso também você entra em terras diferentes. Sabe por quê? Porque quando você para descansar, você ouve Deus de forma diferente. Né? Eu falo mesmo, se eu for pregar, né, tanto aqui no café, quanto se eu for pregar em uma igreja, eu aprendi, não tem como você sair para ministrar a palavra com o seu corpo cansado. No dia que eu vou fazer uma ministração, né,
presencial numa igreja, eu não vou sem ter descansado pelo menos uma hora. Sabe por quê? Deus não usa você na totalidade do que Ele preparou para aquele dia. Ele não usa, porque o nosso corpo físico não tem estrutura para a glória de Deus. E para que ela se manifeste um pouquinho, você não precisa só de oração, irmão. Você não é corpo glorificado ainda, você também precisa descansar. Você precisa de cuidado de Deus, você precisa de descanso. Aquelas águas, né? Vai junto à corrente de águas, o quê? Tranquilas, descansar no Senhor. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Descansa, né? É descansar, entregar nas mãos do Senhor. E esse descanso que eu estou falando físico, no espírito, esse descanso aí, ele te posiciona dentro de portas, dentro de vitória, quando você aprende a descansar e deixar as coisas no tempo de Deus. Tem coisas que você vai guerrear, você vai lutar, você vai fazer de qualquer coisa ali, de qualquer maneira, não vai dar. Sabe por quê? Não é o tempo. Talvez não estejamos preparados para viver e talvez também o Senhor quer aprimorar, né? Às vezes o Senhor quer nos moldar. E vamos aqui, olha, no 12, até que enfim, ó. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honrar. O que é honrar? Honrar é você... eles não vão ter vergonha, eles não vão ver você expondo o nome deles e causando vergonha, causando desonra. Não. O simples fato de você viver para Cristo, você já está honrando seu pai e sua mãe. Porque o mandamento, quando você vê no Novo Testamento, você vê esses 10 mandamentos aqui dentro de 2. Amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você ama Deus sobre todas as coisas, é impossível amar Deus sobre todas as coisas e não honrar pai e mãe. Não tem como. Quando você ama o Senhor, você também honra seu pai e sua mãe. Se você ama o Senhor, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Quando você ama Deus assim, quando você se prostra diante de Deus assim, como você não honra pai e mãe? Você está honrando. O simples fato de você amar o Senhor, querer o Senhor, você está honrando eles. E a Bíblia vai dizer, olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Imagina você ouvir Deus falando isso tudo aqui. Misericórdia, né? Todos tremeram assustados. Gente, que coisa mais linda. Ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Eles conseguiram entender o peso da glória de Deus ali. Eles conseguiram ver que a glória de Deus também é morte se eu estiver andando errado. Se eu estiver sem me santificar, a glória de Deus vai representar a morte. Mas se você estiver caminhando com Cristo, vai ser o quê? Vida e vida em abundância. E ele fala que Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar. Deus está falando, esse medo que vocês estão sentindo aí é só para vocês não ficar fazendo coisa errada, não ficar aprontando. Vocês estão conseguindo entender que é grande o poder, que Ele é Deus, Ele é poderoso para que vocês não venham ficar caindo no pecado. Deus, até a glória de Deus é para nos impedir de pecar. Porque a gente vai, quando você vê, você teme. Você tem temor, falando, não vou fazer, se eu fizer, eu vou fazer o quê? Morrer. Ah, mas isso foi lá no Antigo Testamento. Quem disse? A alma que pecar, essa morrerá. No Antigo Testamento, não. Se você pecar, se você não se arrepender, se você for naquele dia, o que a Bíblia diz? Você morre. Morre o quê? É a segunda morte. Morre o seu corpo e a sua alma, você não tem salvação. E a palavra de Deus, vamos fechar aqui, né? Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Aí depois a lei vem sobre o altar, né? Ali, aí tudo, e aí o Senhor, porque Deus ele traz específico. O Senhor fala, olha, eu quero que me obedeça, mas eu quero que seja assim, 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 né? Amém? Eu posso chamar alguém para orar aqui? Quer orar, Rutileia? Se quiser orar, você pode pedir aqui para participar aqui, ou se você quiser orar comigo aqui, quiser fazer oração.
Mas se não tiver ninguém, né? Você fica preparado aí. Se quiser orar aqui na live, fica... Honrar pai e mãe, tem gente que esquece deles e ainda gera briga. Ih, mas é demais da conta. Isso aí é só Jesus na causa. Isso é terrível, né? Que honrar, mesmo que você não concorda. Não, Rutilé, tá correndo? Mesmo que você não concorde. Mesmo que você não concorde com o que muitas vezes seu pai e sua mãe vai fazer, segue temendo e servindo o Senhor. Isso aí é honrar. Segue servindo a Deus. Isso é honrar. Mesmo que eles façam coisas terríveis, continua fazendo o bem e amando. Entendeu? Amar, o que é amar? Amar é concordar com tudo que faz? Não. É se você quer saber sobre amor, é só olhar o amor de Jesus. Né? Ele corrige. Né? Ele fala que isso aqui tá errado. Jesus, amor não é aprovação de tudo. Exatamente o contrário. Amor não é aprovação de tudo. Né? Então, quando nós olhamos para a palavra, nós somos o quê? Apertados, né? Para que nós venhamos produzir coisas boas. Vamos orar? Nós vamos clamar ao Senhor e vamos encerrar nossa live. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida, Senhor, Pai, dos meus filhos, a vida, Senhor, Deus, a minha vida, a vida do meu esposo, Senhor, a minha casa, a minha família. Eu quero pedir que o Senhor continue levantando guarda de patente alta sobre a minha casa. Que o Senhor venha dar livramento de olhares malignos, maléficos, Senhor. Olhares, Senhor, Pai, que Satanás lança no coração. Setas pontiagudas de inveja, de destruição. O Senhor desça com a tua espada desembanhada de fogo nesta manhã e vai arrancando, Senhor, todo o embaraço, toda a artimanha do adversário, Senhor, contra a minha casa, a minha vida, a minha família. Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra é viva e eficaz. E nesta hora nós clamamos, Senhor, pela vida de cada um, Pai, que passou, Senhor, por essa live. Cada um, meu Deus, que vai passar. Abençoa, Senhor, Pai, também, Senhor, Pai, o nosso bairro. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, as escolas da nossa cidade. Coloca as tuas mãos, Senhor, os hospitais, Senhor, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Desça o Senhor com o teu poder. Meu Senhor e meu Deus, coloca a tua mão, Senhor, na vida da Araciene. Entra o Senhor com providência, Pai, na qual esse momento difícil a qual a tua filha estava enfrentando, Pai. Toma nas tuas mãos também a Bianca, vai fortalecendo, Pai, no nome de Jesus, esta família, Pai. Ah, Senhor, coloca as tuas mãos na vida do filho dela. Fortaleça esta casa, Pai, que está enfrentando um vento, mas a palavra do Senhor, meu Pai, é o conforto e o consolo para trazer, Senhor, Pai, a tua vontade. Deus, nesta manhã, nós pedimos a Ti que esta semana seja uma semana, Pai, de respostas. Seja, Senhor, uma semana que o Senhor vai se revelar poderosamente. Pai, há pessoas aqui que são empreendedores, há pessoas aqui que dependem do sim do Senhor. Deus, que portas se abram. Se essas pessoas estão presas emocionalmente a outras pessoas e isso tem fechado as portas, Deus, libera, Senhor, para que venham prosperar, para que venham receber em abundância, para que sejam abençoadas e possam abençoar o reino, abençoar, Senhor, a vida de outras pessoas que estão necessitando, abençoar a tua obra, abençoar, Senhor, aqueles a quem o Senhor ordenar. Andarabaxuri, andarabaxo, levanto e decantaramanai. Toca, Senhor, Pai, nas criações, Pai, das pessoas que estão aqui, que muitas vezes, Senhor, pede oração. Ah, Senhor, cuida, Senhor, de tudo que eles têm. Toca, Senhor, nas colheitas. Toca, Senhor, Pai, ó Deus, no fruto do ventre. Toca, meu Senhor, Pai, em nome de Jesus, e faça gerar. Faça o Senhor, Pai, o teu nome ser glorificado através da vida, Pai, dessas famílias. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor a bênção que enriquece e não acrescenta dores, porque é rico daquilo que vem do Senhor. Tira do nosso coração todo eu, arrogância, todo orgulho, oh Senhor, todo espírito contrário, que sopra no ouvido para diminuir essa pessoa, para ela ficar se diminuindo, pensando que não é capaz. Ela é capaz e o Senhor vai fazer vencer, os fará sobressair, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Toma posse de uma semana produtiva, toma posse de uma semana que o Senhor vai dar grandes respostas, grandes vitórias. Se liberta de ficar ali dependendo de outras pessoas. Eu não digo de precisar, não. Precisar de todo mundo. Mas você não precisa ficar estagnado, esperando
É como se alguém te devesse alguma coisa, chorando. A minha vida não anda porque o meu marido é assim. A minha vida não anda porque meu filho é assim. É você e Deus. Seja livre, seja liberto. No nome de Jesus, nós declaramos: você é livre. Ah, mas está acontecendo isso porque... Deixa cada um viver a vida dele. Se cada um viver a vida dele, você continua orando, mas você não sai do seu posto. Faz aquilo que Deus te mandou fazer, mas não vai além, porque a palavra de Deus fala: faça o que você tem que fazer conforme as suas forças. Não dê mais do que você precisa dar a ninguém. Você não vai transformar ninguém. Quem transforma é Deus. Você não vai conseguir mudar a cabeça de ninguém. Quem muda é Deus. Para de condicionar a sua vitória à vitória do outro que veio ainda ou não. Aquilo que Deus tem para você. Você tem corpo, mente, alma e espírito. Você é uma pessoa. E você pode estar caminhando com uma pessoa, pode ser até o seu marido. Mas se você não precisa condicionar a sua vida espiritual à vida de ninguém. Se a pessoa não quiser fluir, vai você e Deus. Mas o Senhor é sobre você para fazer grande na sua vida aquilo que você precisa. Enquanto você ficar ali, mas eu não vou porque ele é assim. Mas eu não vou porque me falaram isso e feriu. Esqueça, vai viver o que Deus tem para você. Deus tem um plano na sua vida. E a hora que você entender que você é livre no Senhor Jesus, as coisas acontecem. Amém? Louvado seja Deus. Até amanhã, 7 da manhã. Nós estaremos aqui no nosso café para a honra e para a glória do Senhor. Que Jesus abençoe a sua vida. Ficar com Cristo e até amanhã. Um abração. Deus abençoe você. A paz.